Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pois é, nós, professor Arcângelo, concurso ZA, iniciamos agora o nosso curso de raciocínio lógico, ok? Muito bem, vamos lá pessoal, é matéria nova, não é? Muitos de vocês talvez não tenham nunca estudado raciocínio lógico, portanto há conceitos, né, que vocês devem assimilar. E vamos com calma, não é? Passo a passo nós vamos entendendo essa matéria. Estudo das proposições. Bom, lembrando, né, raciocínio lógico tem caído muito em concurso público, né? Então, pessoal, concurso público tem exigido muito raciocínio lógico, certo? Então, vamos aprendê-lo. Estudo das proposições. Bem, nós vamos iniciar o nosso estudo de raciocínio lógico entendendo o que é uma proposição. Proposição é toda sentença declarativa, ou seja, sentença afirmativa ou negativa, a qual se pode atribuir um valor lógico V, verdadeiro, ou um valor F, falso. Exemplos: João é médico. Bem, eu posso considerar isso aqui como sendo verdadeiro ou falso. Carlos não é dentista. Mesma coisa, eu posso considerar isso verdadeiro ou posso considerar isso aqui falso, não é? Veja agora no estudo aí das nossas proposições o que acontece. Sentenças exclamativas, né, do tipo feliz aniversário ou interrogativas, você foi ao cinema, ou imperativas, vá tomar banho, essas sentenças não são proposições, ok? Proposições são sentenças afirmativas ou negativas. Exclamativas, interrogativas e imperativas não são proposições, ok? Agora, como representar uma proposição? Vamos lá. Em geral, as proposições são representadas por letras do alfabeto. Vamos lá, exemplos. Proposição P, Paulo é enfermeiro. Q, Janaína é paulista. Proposição R, João comprou um carro. Proposição F, Maria foi ao teatro. Bem, pessoal, olha, qualquer uma dessas proposições aqui poderia representar, né, por exemplo, P, qualquer uma dessas letras P poderia ser Arcângelo é professor ou Arcângelo não é professor, tá ok? O P, Q, R, S é uma simples representação do que é a proposição. A proposição está aqui, ó, por exemplo, Paulo é enfermeiro. Isso é uma proposição. Lembra, ela pode ser verdadeira, V ou F, correto? Falar sobre valor lógico. Como nós dissemos, né, toda proposição admite um valor lógico, verdadeiro ou falso, né? Então, na linguagem do raciocínio lógico, dizemos que o valor lógico da proposição P é verdadeira ou falsa. E dizemos isso da seguinte forma, veja só, valor lógico de P é verdadeiro, valor lógico de P é falso. Em geral, a gente faz assim, ó, P é verdadeiro ou P é falso, ok? Princípios do raciocínio lógico, são importantes a gente conhecer os princípios lógicos, ok, pessoal? Vamos lá, princípio da identidade. Que diz o princípio da identidade? Diz que uma proposição verdadeira é verdadeira e uma proposição falsa é falsa. Ou seja, né, a proposição é verdadeira, ela é verdadeira. Se a proposição é falsa, então ela é falsa. Cada uma tem uma identidade própria. O princípio da não contradição já diz que uma sentença não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Então veja só, no princípio da identidade, ou ela é verdadeira ou falsa, ok? E se é verdadeira, é verdadeiro. E se é falso, é falso, ok? Já o princípio da não contradição diz que uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Tá certo? Ok? Não pode ser. Se for verdadeiro, é verdadeiro. Se for falso, é falso.
Princípio do terceiro excluído. Terceiro excluído é não há uma terceira possibilidade. Ou é verdadeiro ou é falso. Não cabe uma terceira. Por exemplo, talvez seja isso ou talvez seja aquilo. Ok? Ou é verdadeiro ou é falso. Não cabe uma terceira possibilidade, ou seja, não há outra possibilidade. Então, o princípio da identidade, da não contradição, né? Ou seja, não contradição, ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Princípio do terceiro excluído, não há uma terceira possibilidade, verdadeiro ou falso, apenas. O que é uma proposição simples, né, pessoal? Olha, vamos até representar aqui, ó. João é equilibrista, vamos chamar de P. Maria trapezista, vamos chamar de Q. Isso é uma proposição simples. Como que eu identifico isso? Olha, a presença do verbo, há apenas um verbo, ok? Aqui, apenas um verbo, a proposição é simples. Na proposição composta, reparem aqui embaixo, nós temos dois verbos e temos duas ou mais proposições simples. Eu poderia colocar assim, Maria é trapezista e João é equilibrista e Marcos é enfermeiro, por exemplo. Então, proposição composta é composta de mais de uma proposição simples. Reparem nos verbos, tanto os verbos quanto forem as proposições, ok? Nesse caso aqui, uma proposição composta de duas proposições simples. Como vocês viram aqui, olha só, nós utilizamos aqui, lançamos mão de um conectivo, ok? João é equilibrista e Maria é trapezista, então está aqui um conectivo, né, pessoal? Muito bem. Conectivo e, perfeito? Conectivo e. As proposições, elas se ligam aí por meio de conectivos lógicos, ok, pessoal? Então, conectivos lógicos, quais são eles? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha nesses conectivos. Nós temos conectivo E, aqui, chamado de conjunção, né? É representado por esse símbolo assim, um V de ponta cabeça, ok, pessoal? João é médico, vamos chamar isso aqui de P. E Maria é enfermeira, vamos chamar de Q. Então, nós teremos João é médico e Maria é enfermeira. P, E, Q. Ok, pessoal? Conectivo OU. Nós temos dois conectivos OU, né? Nós temos o OU, a disjunção inclusiva, e temos o conectivo OU, que chama de disjunção exclusiva, ok, pessoal? Inclusiva e exclusiva, representado por um V, um Vzinho assim. Então, se eu tivesse Maria é alta, é P, João é alto, é Q, o OU seria esse símbolo aqui. Então, seria assim, ó, P, OU, Q. Já na disjunção exclusiva, eu teria P, ou com um tracinho assim embaixo, e Q. Essa representação da exclusiva. Ou Maria é alta ou João é alto. Então, teria P, ou Q, porque é exclusivo. Tá vendo? Tem dois Ous, um Vzinho com tracinho embaixo de OU. Perfeito? Além do conectivo E, da disjunção OU, né, inclusiva e exclusiva, nós temos também o conectivo condicional, se P, então Q, chamado de condicional. Ele é representado por uma seta. Então, veja, eu leio assim, se P, então Q, ok? Se P, então Q. Exemplo, se Maria é enfermeira é chamada de P, João é médico, chamada de Q. Esse se P, então, aqui, ó, indicado por uma flecha que vai da esquerda para a direita.
Há também conectivo C e somente C, que é chamado de bicondicional. Exemplo, Maria é médica, C e somente C, João é médico. Ok? Então, nós teríamos P, o bicondicional é uma seta para os dois lados, e Q, aí ó, Q é o João é médico, perfeito? Maria é médica P, C e somente C, setinha para os dois lados, e o Q. Isso é o bicondicional. Bem, antes aqui de entrar em tabela verdade, vamos relembrar então, olha, nós temos o conectivo E, perfeito? Representado por esse símbolo. Conectivo OU, representado por este símbolo. Conectivo C, então, que é o condicional, e o C e somente C, representado com uma seta para ambos os lados, ok? Muito bem. Aí nós podemos então falar sobre tabela verdade, né? Para analisar, a tabela verdade analisa as possibilidades lógicas, possibilidades lógicas de duas ou mais proposições, ok? Duas ou mais proposições. Aqui nós temos duas, P e Q. Primeiro vamos aprender a ensinar vocês como é que a gente monta uma tabela verdade. Veja só, na primeira coluna do P, nós colocamos duas verdadeiras e duas falsas. Então fica VVFF. E na Q eu alterno verdadeiro e falso. Verdadeiro e falso. Com isso, pessoal, o que nós temos é as linhas da tabela analisando as possibilidades. Por exemplo, se eu falar João é criança e Maria é adulta, João é criança e Maria é adulta, nós temos João é criança, pode ser que seja verdadeiro, e Maria é adulta, pode ser que seja verdadeiro também. Pode ser que P, João é criança, seja verdadeiro, e que Maria seja adulta, seja falso, não seja verdade. Pode ser que o primeiro seja falso, João é criança, seja falso, e Maria adulta seja verdadeiro. Ou pode ser que ambos, João é criança e Maria adulta, sejam falsas, as afirmações. Portanto, com isso, nós analisamos todas as possibilidades de duas proposições, duas ou mais, a depender aí da tabela e da situação que nós temos, né? Se eu falasse assim, Mário é elefante e João é leão. Veja, pessoal, não importa muito qual é a proposição, tá? Mário é elefante, pode ser que seja verdade, e João é leão, pode ser que seja verdade. Mário é elefante pode ser verdade e João é leão, pode ser que seja falso. Ou primeiro, Mário é elefante é falso, João é leão verdadeiro. Mário é elefante é falso, João é leão, pode ser que seja falso. Analisamos assim, numa tabela, essas quatro possibilidades. Não há mais linhas possíveis com duas proposições. Entendido até aí? Ótimo. Olha agora que nós temos aqui a proposição, né, proposição composta com a conjunção com o conectivo E. Muito bem, pessoal, vamos analisar aí o E isoladamente. Vamos lá. Vamos analisar isoladamente para que depois a gente lance lá na tabela. Olha só, se eu falar assim, João é médico e Carlos é dentista. Analisemos este E.
Quando que você vai dizer que essa sentença composta aqui, essa proposição composta, ela é verdadeira? Eu pergunto assim a você: João é médico e Carlos é dentista? Se eu perguntar isso a você, ó, João é médico e Carlos é dentista? Quando que você vai responder que sim, que isso é verdadeiro, que essa sentença composta é verdadeira? Quando João for médico e quando Carlos for dentista, ou seja, quando João for médico, for verdadeiro, e Carlos dentista, verdadeiro, não é? Se eu perguntar, olha, João é médico e Carlos é dentista, você só vai responder que sim, que é verdadeiro, se João for médico e Carlos é dentista. Por quê? Porque se por acaso João for médico, mas Carlos não for dentista, por exemplo, é falso. Veja, você sabe que Carlos não é dentista? Ao ser perguntado, João é médico e Carlos é dentista, você vai responder que não. Ou seja, é falso isso. Por que que é falso? Porque você sabe que Carlos é dentista, é falso, ele não é dentista. Veja agora uma outra situação. Você sabe que João não é médico, né? Então é falso que João é médico. E você sabe que Carlos é dentista. A pergunta é, João é médico e Carlos é dentista? A sua resposta também vai ser não. Porque eu perguntei se João é médico e Carlos é dentista. E você saberia que João é médico, é falso. Ele não é médico. Você responderia que não, que é falso. Veja uma outra possibilidade agora. Você sabe que João é médico, é falso, e que Carlos é dentista, é falso. Se perguntar a você, João é médico e Carlos é dentista, você responderia, não, não é verdade. Ou seja, é falso isso, porque você sabe que as duas são falsas. Correto? Bem, analise aqui na tabela P e Q, não é? Nós vamos atribuir João é médico o nome de P e Carlos dentista o nome de Q. Temos P e Q. Quando que P e Q vai ser verdadeiro? Ora, lembram-se quando as duas forem verdadeiras. Então aqui na tabela, P e Q vai dar verdadeiro quando as duas proposições individuais, né, que compõem a composta forem verdadeiras. No restante, olha, vai ser falso, como nós acabamos de analisar. Basta que uma seja falsa para já dar falso. Então, no P e Q, né, que é a conjunção, só vai dar verdadeiro quando as duas forem verdadeiras. Bem, no que é importante entender porque que P e Q só dá verdadeiro quando as duas são verdadeiras, mas é muito importante também que você grave, que você memorize que P e Q dá verdadeiro quando as duas forem verdadeiras, ok? Então vamos lá. P e Q é verdadeiro quando as duas são verdadeiras, bastando que uma seja falsa para que o resultado seja falso aqui no P e Q. Entendido, pessoal? Muito bem, então, olha, nós vamos, esta aula para por aqui, não é? Já um acúmulo aí de informação e você já viu muita coisa aí por hoje, olha só. O que que você viu? Você viu que é uma proposição, né? Uma proposição e como representá-la, né? P, Q, R, S. Você viu que uma proposição, ela pode ser afirmativa, a gente chama de V, ou falsa, a gente chama de F. Nós vimos os três princípios, né, importantes aí, princípios importantes da lógica, né? O princípio da identidade, o princípio da não contradição e o princípio do terceiro excluído, ou seja, identidade. Se é verdadeira, se é falsa, é falsa. Não contradição. Uma sentença, uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. E o princípio do terceiro excluído significa ou é verdadeiro ou é falso, não há uma terceira possibilidade. Não é isso? Nós vimos também a representação, né? Vamos pegar aqui uma folha nova. Vimos também, né, pessoal, como unir duas proposições. Então, nós temos o conectivo e, a disjunção ou,
Nós temos o condicional, né? Se P, então Q, é o C, então. E temos o bicondicional, uma setinha para ambos os lados, que é C e somente C. Foi o que vimos. Vimos também como construir uma tabela verdade, por exemplo, P e Q. Nós sabemos que ela tem 4 linhas. E que ao montar essa tabela, nós temos V, V, F, F, ou seja, 50% de V, 50% de F, e aqui também 50% de V, 50% de F. Só que eu, na primeira coluna, VV, FF, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, e na segunda coluna, VF, verdadeiro, falso, VF, verdadeiro, falso, ok? E nós vimos também, por fim, vamos completar aqui a tabelinha, né? O P e Q, que é uma sentença composta que só dá verdadeiro quando as duas proposições são verdadeiras. No restante, todas falsas, ok? Bom, recapitulem, estudem, voltem, guardem isso, né? Apesar que a gente vai conviver muito, né, com as proposições, a tabelinha, olha só aqui. Na próxima aula trataremos da disjunção ou inclusivo, exclusivo e do condicional aí. Tudo bem? Então, um grande abraço a todos, bons estudos e até a próxima aula.